Gente, a aula de hoje vai servir para esclarecer dúvidas referente à parte de perspectiva. E eu gostaria de saber, da parte de vocês, se vocês têm alguma dúvida referente a esse conteúdo. Esse conteúdo sobre perspectiva é um conteúdo que foi apresentado nos vídeos tutoriais, na verdade. Aqueles vídeos tutoriais que eu elaboro a perspectiva isométrica e a cavaleira de uma peça. Tá? Todo o referencial teórico sobre perspectiva está presente na anotação de aula, se eu não me engano, da aula 3, tá? Que está presente ali no Moodle. Eu já vou indicar para vocês aqui os locais onde que estão os materiais. Conseguiram fazer bem os exercícios de traçado à mão livre? Tem algum que vocês queiram mostrar ainda na aula de hoje? Tem alguma dúvida? Tirar? Caso alguém queira mostrar o exercício através do compartilhamento de tela, compartilhando o PDF ou o arquivo JPG, tá? Me avisem aqui para eu autorizar o compartilhamento de tela. Leonardo, vai precisar compartilhar o arquivo ou tu vai mostrar através da câmera do celular? Tá. Leonardo, no momento que tu quiser apresentar o exercício, já pode apresentar. O Luiz está comentando aqui que o dele, ele achou que as linhas ficaram fracas. Nesse caso, a sugestão que eu dou para você é utilizar o lápis B, que você deve ter tomado bastante cuidado ali na hora de controlar o peso da mão, na hora de fazer o exercício. Então, acredito que talvez com o lápis B você se adapte melhor. Aqui tem Aqui, gente, tá? Esse exercício, os alunos acabam confundindo no detalhe. O primeiro item, ele está correto, né? Estão vendo aqui a imagem que o Leonardo está mostrando? Leonardo, quer falar alguma coisa? Não, bom dia, professora. Só para ver se você está vendo, mas você já falou. O teu volume está um pouco baixo. Eu acho que é o volume do teu microfone mesmo.
Eu vou tentar aumentar um pouquinho o meu volume aqui, mas eu acho que é o do teu microfone. Vou na configuração aqui rapidinho. Melhorou? Sim. Agora. Não, era só pra ver se tava conseguindo ver. Uhum. Então, a imagem tá perfeita. Bom, aqui como vocês podem observar, né, o que foi solicitado no enunciado? Reproduzir por simetria. Nesse sentido, o primeiro exercício está corretíssimo. Então, o primeiro item foi feito da maneira como foi solicitada no enunciado. O segundo é que não foi. Por que não foi? Porque aqui foi feita uma repetição e não uma simetria. Né? A simetria é o espelhamento. Tá? Só para deixar bem claro para vocês. Aqui nesse segundo exercício, na verdade, o que foi feita uma repetição do modelo anterior. Tá? Na mesma direção e sentido. No caso, teria que espelhar a linha. Isso teria que espelhar a curva, Ah, exatamente. Né? entendi. A linha e curva é a mesma coisa, curva é um Ah. caso particular. Aí eu fiz outros também. Ó, o Luiz Fernando está comentando que o dele ficou parecido com o 8, no segundo exercício. Agora eu vou pedir para te voltar no anterior. Esse exercício ele gera bastante dúvida mesmo. Então, ao fazer o 8, né, você diz intercalar as curvas aqui, criar uma curva que ela vai interceptar uma parte do modelo, né, por exemplo. É uma curva que ela vai iniciar nesse ponto aqui do topo, né? Aí ela vai, isso, aí seria, ó, esse modelo aqui, o Leonardo entendeu bem, né? Ela vai se cruzar, ela se cruzaria com a curva anterior. Esse é um caso de simetria, tá? Não é a proposta do exercício, mas nesse caso, sim, aí o enunciado seria seguido à risca. Tá? Não é o gabarito oficial, mas é um caso que realmente corresponderia ao solicitado na questão. Tá? Que aí é um caso que você aplicou, de fato, a simetria. Aqui tem o segundo exercício de curvas, né, o TML5, está indicado aqui na tela, ó, também era para reproduzir por simetria, e esse aqui foi feito da forma correta. Amém. Nesse daqui da circunferência, né, muita gente vai no automático, mas eu já vi gente também reproduzir as curvas na mesma direção e sentido do modelo. Tá? Pra mim foi mais difícil a última ali de baixo. Você desenhar uma circunferência grande, a mão livre, acaba sendo muito difícil. E aí uma das formas de você pensar em tentar melhorar o traçado é você desenhar as linhas auxiliares. Esse daqui eu tinha feito com a folha quadriculada que eu tinha falado pra professora aqui, ó. Mas também tá errado, não ficou a simetria. O jeito de fazer o exercício tu fez certo, né? Mas o que foi, não atendeu o que foi solicitado no enunciado, que seria a simetria, de fato. Tá? Então era isso, professor. Obrigado. Bom, Já vou corrigir. por isso que é bom a chance de não entregar já as primeiras atividades, né? Primeiro vocês vão se preparar, depois vocês vão entregar as atividades valendo nota. Pois é.
Até comentando sobre esse assunto, tá? Antes de eu responder a pergunta do Luiz Fernando aqui, sobre as atividades valendo nota, já coloquei, eu não sei se vocês já observaram, mas eu já coloquei ali no enunciado lá na tarefa do Moodle, a primeira atividade que vocês vão poder fazer valendo nota, tá? A princípio é para ser entregue no dia 2 de julho, tá? Essa é a nossa primeira atividade, e ela vai se referir aos exercícios de projeção ortogonal, que é o conteúdo que vai vir logo em seguida ao conteúdo de perspectiva, tá? Então, finalizados os exercícios à mão livre, vocês vão passar a estudar a perspectiva, que vai ser rapidinho, mas é importante que vocês aprendam bastante. Apesar de eu ter indicado a anotação de aula como teoria, tá? Lá no vídeo que eu gravei dos tutoriais, eu acabei explicando a teoria em cima do desenho de perspectiva, enquanto eu executava o desenho, tá? Então, vocês podem associar um material com outro que já é o suficiente para aprender. Aqueles vídeos até acabaram ficando um pouco mais longos por conta disso. Bom, passando à pergunta do... gente, alguma dúvida? Mais alguma dúvida antes de eu responder aqui a pergunta do Luiz? Certo. O Luiz Fernando perguntou aqui se é correto usar a régua ou se devemos fazer tudo só com lápis. Tudo só com lápis. Desenha à mão livre e não usa nenhum instrumento de desenho. O próprio lápis é o instrumento de desenho. Também aí já é uma outra forma de aprender a usar recursos escassos, né? Eu sempre brinco com os alunos com isso. E que a ideia é ter rapidez na hora de transmitir a ideia para o papel, isso aí. Esse é o principal objetivo, e você ter noção do que e você ter noção de tamanhos, de medidas, batendo o olho numa medida, tá? Mas de todo mundo foi assim, não. Primeiro preocupa com aplicar os princípios de desenho, depois se preocupa com a beleza do desenho, tá? Faz a tarefa em etapas. Mas também não é para fazer tudo bagunçado, né? Serviço de porco. O começo é dureza. O começo tem que praticar bastante. Gente, mais alguma dúvida? Qualquer coisa é só chamar aqui na aula. Estou devendo para vocês aqui um compartilhamento de tela para mostrar as atualizações aqui do Moodle. Então, um outro aviso que eu quero passar para vocês é que já foi selecionada a monitora 2, tá?
Então, são 2 monitores para atender aqui os alunos da disciplina. A monitora da disciplina de desenho técnico de civil, ela também vai atender os alunos da elétrica. E eu vou disponibilizar os horários dela ainda hoje, tá? Já foi selecionado, a gente só está acertando burocracia agora antes de divulgar os horários. Bom, então, essa primeira parte vocês já viram, tá? Os vídeos indicados para essa semana, que vocês devem assistir para toda semana, tá? Já vou indicar, inclusive, os vídeos da aula de sexta-feira. Perspectiva isométrica e cavaleira, e a parte teórica de sistemas de projeções ortogonais, tá? Eu recomendo assistir esses 3 vídeos em períodos de tempo próximos, para que vocês possam associar melhor os conteúdos de uma representação e analisar as diferenças entre uma representação e outra, tá? Então, eu recomendo que assistam a parte teórica de sistemas de projeções ortogonais assim que fizerem as atividades e assistirem aos vídeos sobre perspectiva, tá? Para que vocês possam associar um conteúdo com o outro. Bom, quanto à tarefa, tá? Aí, aqui nessa pasta de anotações de aula tem todas as apresentações descritas nos vídeos, tá? E aqui já tem o primeiro link da tarefa de exercício de projeção ortogonal. Então, aqui eu já indiquei quais são os exercícios de projeção ortogonal que vocês vão fazer para entrega no dia 2 de julho. Tá? Esse conteúdo aqui, o conteúdo dessa atividade vai ser vai corresponder à primeira atividade que vai valer nota para vocês e corresponde ao conteúdo apresentado a partir desse vídeo aqui, de sistemas de projeções ortogonais. Tá? Não, só tarefa prática. O Luiz havia perguntado se vai ter alguma prova teórica. Nessa disciplina não tem provas teóricas, só avaliações práticas. Então, caso tenham mais alguma pergunta, é só notificar. Ou, inclusive, dúvidas na execução dos exercícios de perspectiva. Quem já quiser tentar fazer o exercício de perspectiva agora no período de aula, fique livre para fazê-lo, tá? Aproveitem o espaço da aula para tirar as dúvidas referentes a essas atividades. Tá? No início, o desenvolvimento da perspectiva pode ser um pouquinho trabalhoso.
A atividade ali do link da tarefa, não. A atividade do link da tarefa, são 4 atividades nos links ali da tarefa. É EPO 2, 2016, é EPO... o Leonardo caiu, vou esperar um pouquinho ele aqui para poder responder. Bom, então, quais são as atividades, né, da tarefa? Não é EPO1 2016, tá? Essa EPO1 2016, ela não vai valer nota. Vocês podem fazer se vocês acham que precisam praticar os exercícios, tá? Mas ela não vai valer nota. As atividades dos EPOs que vão valer nota são as que estão informadas na tarefa do enunciado do Moodle, tá? Que são o EPO 2, 2016, o 4, 2016, o 6 e o 5. Tá? Então, são essas 4 atividades que são os EPOs que vão valer nota. Os demais, eu deixo ali os demais para quem quiser praticar o desenho. Tá? Mas as que vão valer nota são as que foram solicitadas no enunciado. Professora, Oi, pode falar. acho que ele estava se referindo à atividade de projeções ortogonais que nós era para fazer durante a aula. Não, durante a aula de perspectiva, que aí é a atividade exibida no vídeo dos tutoriais. Tentem reproduzir aquela mesma peça, que é a peça que está indicada também nos slides da aula 3. Tá? No slide da aula 3, nos últimos slides, ali tem as medidas, a quantidade de unidades de medida da peça. Tá? Que, se eu não me engano, são 2 unidades na frente, 4 de altura e 6 de profundidade. Na frente quer dizer a largura, né? É importante fazer essa correção. É a perspectiva isométrica, é isso? Isso. O primeiro vídeo é sobre perspectiva isométrica, o segundo é sobre perspectiva cavaleira. Os 2 vídeos se referem à mesma peça e com o tutorial do desenho dessa peça em cada uma das diferentes perspectivas. É importante vocês compararem, né, os 2 vídeos depois de assistirem eles e tentar fazer os exercícios, comparar as diferenças entre uma representação e outra. Tá? Até uma sugestão que eu dou de estudo é tentar fazer uma tabelinha, pode ser no caderno mesmo, só com um comparativo de como que é o eixo de uma perspectiva, como que é a base de uma perspectiva e da outra, só para vocês compararem as características. Tá? Tem distorção, não tem distorção? Né? Isso é importante avaliar. Tá? Professora, Sim. e quanto à orientação, qual lado precisa representar no slide, eu acho que é o lado direito que eu consigo enxergar, e no vídeo tu desenhou com o lado esquerdo, ou tanto faz, não muda nada. Tu diz a escolha do lado da peça, da lateral da peça. Isso. No caso da perspectiva, tanto faz.
Então, principalmente quando você vai fazer o desenho da cavaleira, aí sim você vai ter que escolher qual lado representar. Nesse exemplo que eu passei para vocês, a peça ela é simétrica nas laterais, então não tem problema de escolher o lado a ser representado. Quando a peça ela é simétrica, tanto faz você representar qualquer um dos lados, tá? Na lateral. Agora, se a peça ela for muito detalhada de um lado e do outro nem tanto, ou seja, uma peça assimétrica do ponto de vista da lateral, aí essa peça não, aí você vai ter que representar, evidenciar o lado com mais detalhes, tá? Porque a ideia da perspectiva é representar o objeto mais próximo possível da sua representação tridimensional, só que num plano, né? Por isso que vão ocorrer distorções em ambos os casos, só que no caso da isométrica essa distorção acaba sendo bem menos perceptível, né? Digamos assim, porque a distorção acaba não ocorrendo nas dimensões. E além de ser mais próximo, né, de ser uma representação muito mais próxima da representação tridimensional do objeto, em perspectiva não se representa arestas invisíveis, tá? Ou seja, você não vai representar as arestas que estão no fundo da perspectiva, tá? Que seria o fundo da peça que está tampado por uma superfície que está mais à frente. Então, essas arestas vocês não vão representar na perspectiva. Por esse motivo, que o exemplo que eu dei para vocês anteriormente, de uma peça ser muito detalhada, numa das laterais e na outra lateral ter uma superfície lisa, por exemplo, eu, na hora de representar o objeto em perspectiva, eu vou representar o lado que contém os detalhes, para não representar nenhuma aresta invisível na perspectiva. Tá claro? Sim, era só mais uma dúvida mesmo para saber se mudava os lados. Mas daí se ela é simétrica, daí indiferente. Isso. Ok, então, obrigado. Nada.
Gente, mais alguma dúvida? Certo, qualquer coisa é só chamar.
Sim. Só tem que virar a câmera. Isso. A princípio é isso mesmo, né? Aí você, ó, aqui agora deu um foco melhor, né? Você fez as linhas da base de 30 graus, né? Utilizando a técnica apresentada na aula da última sexta-feira, né? De construir o desenho da linha pela técnica da tangente. Deu para ver bem também aqui na câmera, agora que você fez ali a grade das unidades de medida do desenho e depois foi ligando os pontos para dar o contorno final, né? Para montar a perspectiva isométrica da peça indicada. Eu só vou pedir para te mostrar aqui a base da profundidade, só para a gente contar as unidades de medida. Consegue me escutar, professora? Eu vou ter que pedir para te aumentar um pouquinho o volume do microfone, também tá um pouco baixo. Aqui eu já estou com volume alto. Consegue me escutar agora, professora? Sim, agora está bem bom. Tá. Então ali, vamos esperar dar o foco. Deu. É só para mostrar. Eu vou pedir para te abaixar um pouquinho a folha, tá? Para a gente conseguir ver a base da profundidade inteira. Isso, assim tá bom. Ó, então ali, ó, só para o que eu quero mostrar aqui é mostrar bem as unidades de medida, a contagem das unidades de medida, né? Tu deixou a marcação bem clara. Então essa contagem tá simples até de fazer, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, da forma como foi indicado ali na guia do enunciado do desenho, que está presente na aula 3, no slide da aula 3. Tá? Então, aqui a contagem deu para ver que foi bem certinha na base, né? E é importante destacar, se utilizou também de toda a medida de altura para desenhar a guia quadriculada do desenho, né? Foi a medida utilizada aqui no topo, que representa a maior altura da peça, tá? Para poder depois fazer a inclinação da rampa. Então, se recortou uma parte da altura para se poder fazer a inclinação da rampa. Claro? Sim, agora acho que é só treinar para melhorar a unidade medida. Acho que Esse não, desenho já ficou bem bom. acho que a unidade medida não ficou muito bem padronizada e melhorar as linhas horizontais e verticais. Mas acho que é treinando que se melhora, né, prof? Uhum, Ok. isso mesmo. Gente, mais alguma dúvida? Quem queira mostrar o desenho também? Tá certo.
Professora, Oi? eu posso compartilhar os outros exercícios, aqueles de ML? Sim? Como é que eu faço? Tu quer compartilhar o arquivo em tela ou tu quer mostrar na câmera? Acho que eu vou na câmera, por causa que eu escaneei e ficou bem difícil de ver. Aí fica a teu critério, tá? Se for pela câmera, é só tu virar a câmera. Ligar e virar a câmera. Tá. Aí aqui é a parte de simetria. Na hora que te parar, uma hora que dá uma estabilizada na imagem. Aqui. Eu vou pedir para te mostrar esse desenho completo, esse das curvas, que é o que a gente estava comentando anteriormente. Assim? Só vou desligar aqui o microfone para tirar um pouco o ruído, mas esse mesmo. Tu consegue mostrar a curva inteira? Não, do de baixo, o item de baixo, o de cima. Ó, então, essa também é uma forma de executar a simetria, né? Você atende o enunciado, porque você espelhou a curva, tá? Só que aqui tem um detalhe, ó, tá vendo que a curva a curva desenhada, ela tá com um raio maior do que a do enunciado? Você observar bem nas guias ali da folha, aí você vai reparar. Só que a tua folha está sem guia, né? Ó, aqui a curva, dessa forma como tu está mostrando agora, dá para ver bem. A curva fica bem evidente. Quer falar alguma coisa? Tu quer que eu coloque uma régua do lado? Não precisa. Só de observar já dá para perceber. Ó, de baixo aconteceu a mesma coisa, né? A Eu tentei curvatura do passar. modelo, isso, a curvatura do modelo está devendo um pouquinho. Está com um raio menor do que a da resolução. É uma forma boa de você conferir, né? Tirando a medida, bem como está fazendo agora. Tirei a medida de novo, professora, ficou bem mais para baixo. Às vezes a gente tem que dar uma. Às vezes tem que conferir de novo as medidas para ver se tá dando certo ou não. É que nem conta, você tem que sempre conferir o resultado. E uma coisa que é interessante, né, na perspectiva, essa parte da conferência das medidas vai ficar bem mais perceptível para vocês. Porque se dá um desvio de medida na perspectiva, muitas vezes a inclinação
principalmente quando nas linhas paralelas à base, né? Tanto as linhas paralelas à largura e à profundidade, no caso da isométrica. E qualquer desvio de medida que dá, e mesmo desvio pequeno às vezes se propaga, né? E acaba variando a inclinação das linhas da base, das linhas paralelas à base. Então, isso vai ser essa parte da perspectiva vai ser bem mais evidente para vocês quando ocorrer quando medidas erradas ocorrerem. Ó, esse daqui já ficou um pouquinho ovalado, né? Na parte de baixo da circunferência já vê um pouquinho, mas esse exercício da circunferência eu acho o mais difícil que tem, de linhas curvas. Quanto maior a curva a desenhar, mais difícil de fazer, a mão livre. Aí é importante usar as linhas auxiliares. Eu comecei ali mais à direita. Parece que no começo estava dando certo, mas depois... Deu para ver que o começo do desenho ficou certinho. Né? Tá bem uniforme. Aí passou do diâmetro, mais ou menos, né? Visivelmente passou do diâmetro da circunferência, desandou um pouco. Às vezes é porque a gente está acostumado a fazer o traçado, né? Às vezes a posição que a gente está executando traçado não é uma posição que nós estamos acostumados também. É por isso que a prática é importante. mas era isso. Tá certo, então. Qualquer dúvida, estamos aí até 11h50. Eu vou refazer esse da perspectiva isométrica de novo, tentar melhorar as unidades de medida. Eu comecei usando a ponta do lápis, mas eu não consegui me adequar certo. Não ficava uma igual a outra. Daí eu comecei a usar a medida com a ponta do lápis e eu marcava com outro lápis onde é que ele ficava. Eu achei mais fácil assim. Uhum. Usar outro objeto acaba sendo bem mais fácil, né? Mas a rigor, a técnica de desenho à mão livre é você usar o objeto único, né? Aliás, 2 objetos, lápis e borracha. Só. Aí o lápis é usado para medida também, além de ser usado para a finalidade principal dele, que é desenhar, né? Eu comecei fazendo assim, daí na hora que eu ia para colocar o lápis no lugar, ele, não sei, não ficava no lugar certo. Eu começava a marcar antes. Uma coisa que tem que observar também é qual parte do lápis você pega, porque na hora de apontar, não sei se já observou, quando aponta o lápis, né? Por exemplo, esse daqui, ó, ele tem marcações, né, da casca em locais diferentes, então tem que memorizar bem qual que é a parte do lápis que você pegou. E o bom de utilizar esses lápis aqui, ó, que a marcação é ondulada, não aí tem que cuidar, né? Se o lápis é liso, né, se é aquela marcação que é uma linha reta aqui, esse problema não vai existir. Mas quando o lápis ele tem a marcação irregular, né, na borda aqui, que acaba sendo mais comum para os lápis de desenho, aí você tem que memorizar qual que é a parte do lápis que você utilizou para tirar as medidas. É difícil, mas é um bom exercício aí de memória,
de visão espacial, né? Para quem não tirou carteira ainda, é um bom treino para a prova do Detran. Eu já tirei carteira, professora. Então, aí já tem uma ideia. E a ponta do lápis, assim, também às vezes tem que cuidar bem certo, sempre pegar o mesmo na ponta, senão a ela tá mais afiada, mais pontuda, assim, e também não dá certo. Uhum. Mas uma coisa que é importante observar, né, que a precisão não é o objetivo principal do desenho à mão livre. Os erros acabam acontecendo quando o desvio é muito grande, né, que nem aquele caso da inclinação, né? Se você varia a inclinação do ângulo em até 5 graus, você visualmente não vai perceber. E no caso das medidas, essa variação tem uma certa flexibilidade. Ela chega. Aí vai depender muito do tamanho da unidade de medida, do tamanho da peça, né? Tem um estudo interessante aí para fazer. É melhor usar uma unidade de medida um pouco maior agora no começo? Sim, é melhor começar com as unidades maiores. Eu peguei só a pontinha do lápis mesmo no grafite e percebi, às vezes, só a grossura do grafite que eu errava, assim, um pouquinho da unidade de medida já dava bastante diferença. Uhum. Aí no começo é melhor utilizar as unidades maiores, né? O ideal é usar no mínimo do tamanho da ponta do lápis. Tem gente que gosta de trabalhar com unidade de medida pequena, mas é muito mais fácil de errar o desenho no começo. Sim, eu usei só a partezinha preta, só do grafite como medida. Vou tentar Uhum, agora pegar toda a ponta. isso.
Mais alguma dúvida? Por enquanto não, professora. Ah, Eu só vou tentar fazer aqui no meu desenho. Eu comecei a fazer essa linha de 30 graus e puxei ela reta. Eu posso fazer de novo o triângulo, retângulo para conferir se fechou no final. sim. Vou fazer uma medida maior. Uhum.
Mais alguma dúvida?
Professora, Oi? fiz aqui de novo. Uhum. Eu não cheguei a desenhar todas as linhas, senão não ia dar tempo, mas esses quadriculados no meio. Sim, sim. Ó, não sei se tu observou, né? Só tem, já deu para reparar uma diferença ali na paralela, olhando para a largura, né? A paralela já deu um desviozinho. É esse tipo de desvio que eu quero que vocês observem, tá? E, ó, aqui o espaçamento já ficou bem diferente do segundo. Então, é isso que vocês têm que observar, tá? Aí essa diferença é que depois vocês vão ver que pode ser que ela se propague na hora de vocês fazerem a ligação dos pontos. Mas nesse caso aqui dessa peça específica, isso não acontece porque esse ponto que acabou acontecendo o desvio, ele não vai ser utilizado. Seria essa reta aqui, professora? Não, a do lado oposto. É Nossa. a aresta de cima, esse ponto que você acabou de apontar com a ponta do lápis. Tá? Como ele não vai ser utilizado no desenho, nesse caso ele não fez diferença. Mas em alguns outros desenhos, quando você tem que fazer uma aresta inteira na profundidade, aí ali na lateral pode ser que esse erro se propague. Deu para entender? Tem que conseguir desenhar mais reto. Uhum. Mas aí com a prática vai pegando o jeito de fazer o desenho. Tá? No começo demora mesmo, tem que ter paciência. Mas daqui para frente não demora. Bom, por hoje era isso, tá? Caso tenha mais alguma dúvida, tem o horário de atendimento amanhã, né? Entre as 10 e as 11h30. E tem ainda também a nossa aula de... também tem os horários do Luiz Gustavo, né? Caso precise. E tem também o horário da nossa aula de sexta-feira. Tá bom? Ok, professora. Bom dia para vocês aí. Para ti também. Até sexta. É.